eu sou o tipo de... Primeiro, sou o tipo de eleitor que aceita a derrota tranquilamente, que faz uma autoavaliação de todo o processo e que, naturalmente, como cientista político e social que sou, projeta algumas inquietações para o futuro, né? Então, eu saio desse processo tranquilo, né, por ter exercido o meu direito enquanto cidadão de votar, de escolher aqueles que irão também me representar. E não tenho dúvida de que votei de acordo com os meus princípios, aquilo que eu acredito. Quanto ao futuro da nação, nesse novo governo que se desenha, claro, a gente sempre tem o temor, quando a gente avalia os pronunciamentos, o passado, a fala, o que escreveu, o que deixou de fazer ou o que fez mal feito de alguns candidatos, né? E, sobretudo, o histórico daquele que a gente elegeu como representante maior, que é o presidente da República. Então, queira ou não queira, causa uma certa preocupação. Mas eu não torço para que dê errado, eu não sou do tipo que diz quanto pior, melhor. Muito pelo contrário, torço para que dê certo, torço para que todos os meus temores eles estejam errados, né? Que eu esteja errado quanto aos meus temores, né? Temores esses que perpassam não só pelo cerceamento da ideia dentro da universidade, que infelizmente nesse sentido está de fato acontecendo, né? Muitas universidades no país têm sentido o cerceamento do campo das ideias, polícia entrando na universidade, tomando satisfação de professores, de alunos, etc. Isso é um perigo para a construção do pensamento autônomo, do pensamento independente, da liberdade de expressão. Então isso é um perigo que concretamente está sendo demonstrado que pode acontecer. Espero que não se fortaleça. Felizmente o STF já se pronunciou contra isso, favorável aos professores e às universidades. No desenho que está se fazendo do governo que vai iniciar, me preocupa também a fusão de alguns ministérios, né? Isso é muito polêmico, porque quanto mais você aglomera, mais dificuldade de você conciliar perspectivas que são diferentes no trato da coisa. Então, você fundir ministérios que têm uma filosofia diferente para ser administrado por uma pessoa só, que pode não ter uma capacidade, uma habilidade de conciliar as duas partes e tentar atender da melhor forma possível interesses que são díspares, que são divergentes. Essa é uma preocupação. Outra preocupação é a escalada, isso está sendo demonstrado também, de muitos militares para compor o quadro do governo. Isso é preocupante e chega a ser até um preconceito meu, mas eu não posso negar, não posso ser hipócrita e negar, porque nós temos um passado de ditadura militar que ainda me assusta. Então, quando você começa a formar um corpo só ou com a maioria de militares, isso é preocupante, né? Porque pode no frigir dos ovos se configurar aí como uma tentativa de imposição de uma forma de pensar, não necessariamente ditadura, mas uma forma de pensar muito rígida, né? Porque a gente sabe que no militarismo a coisa é muito rígida, as leis são muitas vezes impostas de cima para baixo, sem contestação de quem é subalterno, etc. Isso pode se replicar também no poder público. E fico com receio também, e aí isso é o que mais me preocupa, da perspectiva muito liberalizante que está sendo posto como carro-chefe do governo, né? Eu defendo um Estado forte, a serviço da sociedade, um Estado que seja apadrinhador da sociedade, sobretudo dos mais pobres, e o que se desenha é um Estado liberalizante, tendendo aí para uma democracia de mercado, né? Quando eu falo em democracia de mercado, eu estou falando das empresas regulando o que nós chamamos de democracia. A livre concorrência, quando ela ocorre de fato, ela é bom para o consumidor, só que nem sempre ela acontece assim. A livre concorrência, quase sempre, ela é manchada pela formação de cartéis, de truques, de oligopólios, de monopólios, e isso quem perde é a sociedade, sobretudo a comunidade mais pobre, que paga os impostos, né? Então, a livre concorrência gerando um preço mais baixo, ela não tem acontecido. E se você entrega esse controle do Estado ao mercado, a tendência é que isso se consolide ainda mais. Então, eu tenho medo do preço que a gente vai pagar. Outra preocupação gritante também, dentre várias outras que a gente pode conversar em outros vídeos,
é a questão da tendência que está havendo em se consolidar o plano de trabalho já posto em prática por Michel Temer, que tende a arrochar cada vez mais para o lado do trabalhador, continuar dando privilégios às castas mais ricas do Brasil, sem mexer onde se deveria, né? Que é na propriedade dos grandes latifundiários, que é no lucro líquido das grandes empresas, nos bancos, etc. Então me preocupa essa tendência de querer vender as grandes empresas, as grandes estatais, entregar para o mercado, quando o interesse do mercado é quase sempre de aumentar cada vez mais os lucros em benefício próprio. Então isso me preocupa, espero que a nova composição tome cuidado quanto a isso, que não entregue as nossas riquezas, que isso vai ferir a nossa integridade nacional. Torço para que dê certo, repito, e a minha expectativa é que o Brasil, de fato, entre no eixo sem se precisar usar da força, da intervenção militar, do ferir a autonomia que a duras penas nós construímos ao longo de muitos séculos. Então, esse é mais ou menos um panorama geral que a gente está delineando aí para os próximos anos.